E para o próximo tema, Fred, Sim. eu vou começar com uma pergunta agora para quem está nos assistindo e nos acompanhando. Você que está nos acompanhando já foi atendido algum momento aqui no Brasil por um médico preto? De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina de 2020, apenas 3% dos médicos do país são pretos. Ô Fred, como foi para você desde a sua decisão por se tornar médico e todo esse seu tempo de clínica, como foi ser um médico preto? É desbravar. É desbravar. Ser um médico preto no Brasil é um lugar muito solidário. Era, né? Hoje em dia mudou bastante coisa, mas ainda precisa mudar muito. Ainda precisamos colorir mais essa medicina. Ainda é a medicina, ela é um curso elitizado e embranquecido. Ela nasceu assim. Nasceu elitista, seletivista, embranquecida. Então, entrar na faculdade de medicina há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, como um homem preto, era o único. Na minha sala, sabe como as salas, né, são enormes de medicina, né? A minha sala tinha, sei lá, tipo 80 e tantas pessoas, nós éramos 2 negros. Uma da Bahia, doutora Kelly, minha amiga querida, e eu. A gente ficou, 4 anos. Quando a gente estava no internato, entrou uma menina preta no primeiro período. Então, assim, durante 4 anos, de 80 alunos. Então, durante 4 anos, na universidade inteira, tínhamos eu e ela de pretos. Você formou no Rio? Formei no interior do Rio, Itaperuna. E olha, a grande dificuldade, que muitas vezes as pessoas não têm muita noção, é que não é nem só a dificuldade de passar no vestibular, mas também a dificuldade de se manter porque às vezes hoje a gente tem a questão das cotas. Sim. Mas mesmo assim a pessoa que consegue se mudar para a cidade que passou na faculdade e tudo mais, tem dificuldade com coisas básicas, né? Que é material, moradia, de livro, moradia, tem que tirar alimentação. xerox, tem que viver, tem que sair final de semana, porque senão fica louca, porque estuda de 8 da manhã às 8 da noite e ainda tem que estudar em casa. Então, assim, ser médico preto no Brasil, quando eu estava exercendo, quando eu comecei lá atrás, sobretudo, abrir caminhos, sabe? E é um lugar muito solitário, gente. Porque as pessoas não entendem as suas demandas, elas não fazem ideia de onde você veio. Enquanto eu estava na faculdade, eu via colegas meus trocando de carro a cada 6 meses. E não era um carrinho, sabe? Era Porsche, Mercedes, BMW. Gente, eles eram acadêmicos de medicina e estavam trocando de carro desse nível. E era uma coisa surreal para mim, né? Imagina, gente, é muito distante da minha realidade. Estar aqui já é uma grande conquista. Então, são realidades que se chocam, né? Porque na medicina, para onde você passa, você vai, né? Você vai atrás daquele curso, da onde foi e tudo mais. Então, depois que eu me formei, começou uma movimentação diferente com relação a isso, porque eu, como médico, eu pude encontrar, e eu sou médico do SUS, né? Eu me criei no SUS, né? Nas emergências, nos prontos-socorros, nos postinhos, que era onde tinham pessoas parecidas comigo. Porque se eu fosse trabalhar no hospital particular, eu não ia encontrar pessoas parecidas comigo. E os pacientes, quando chegavam no consultório do SUS, aquela portinha quebrada, com aquela cadeira ruim, com aquela mesa bamba, eles ficavam com os olhos brilhando quando eles me viam, porque eles nunca haviam visto um médico preto na vida. Tem uma história muito linda que foi quando começou a minha carreira pública, foi em 2018, com a história da dona Eunice, que é uma senhora que, na época, ela tinha 74 anos e ela nunca havia visto médico preto na vida, no interior do estado do Rio. E aí, ela veio, na verdade, para uma consulta com o neto dela, que na época tinha 7 anos. Então, assim, dona Eunice levou 7 décadas para poder ver um médico preto. O neto dela, com 9 anos, já tinha visto. Antes da primeira década. Isso muda narrativas para sempre. Ele, com 9 anos, antes da primeira década, se ele quisesse ser médico, ele já viu um. Ela demorou 7 décadas para poder ver o primeiro. Ela se emocionava. Ela ficou com os olhos cheios d'água. Eu falei assim, mas o que houve? Ela, porque eu nunca vi.
Aí no final, assim, ela fala assim, doutor, você tira um retrato comigo? Bem coisa de vó, né? É. Aí eu fui, tirei do meu celular, o neto dela que tirou a foto. E aí ela falou assim, doutor, bota lá na internet, que a minha neta mais velha tem também internet. Eu postei lá no meu Instagram. E aí eu fiz o seguinte questionamento. Essa é a dona Eunice. E no auge dos seus 74 anos, ela é a primeira vez que ela é consultada por um médico negro. E você, por quantas vezes já entrou numa sala e foi consultada por um médico negro? Vocês dois, a galera que tá aqui, Sim. que tá vendo a gente. Por quantos médicos negros você já abriu a porta e você viu que era um médico ou uma médica negra? Às vezes é nenhum. A resposta é nenhum. Porque não... Eu já fui. Então, tipo... A minha primeira terapeuta era negra, a Dilma. Uma psicóloga. Mas ela bocejava... Não é ela... médico. Não, mas médico. Não é médico, terapeuta. Então tá. Médico. Não, porque eu ia falar que ela bocejava... Ela não aguentava a minha conversa. E falando de outras profissões, aproveitando nisso, você teve você falou, né, abordou um tema que também é muito importante no Big Brother, que depois foi até muito mal interpretado, mas que a gente que é da área da saúde tem plena consciência e é muito coerente aquilo que você falou. Que acaba que pessoas pretas acabam por essas questões mesmo de dificuldade de acessar o curso de medicina e já tendo essa aptidão e essa vocação para a área da saúde, acabam acessando outras áreas. Sim. Por falta, às vezes, de possibilidade acesso, de poder né? ter De possibilidade, acesso. seja na enfermagem, seja na fisioterapia. A gente não Sim. está falando nenhuma anormalidade. Sim. Isso é fato, é real. Total. E você abordou isso, né? Que em determinados momentos você queria já se tornar médico, sentiu que em algum momento não estavam te levando a sério o suficiente. Eu achei muito importante. Uma pena que naquela época foi mal interpretado por algumas pessoas, mas depois você deixou bem claro isso, né? E foi muito depois, foi muito legal porque isso aconteceu em um dia e no outro dia eu repeti essa fala. Mas assim, as pessoas elas vão interpretar como elas quiserem. Não tem jeito. Você vai falar arroz, as pessoas vão entender feijão se elas quiserem entender. Não tem essa. Então, o meu compromisso é em me comunicar. E se posicionar, né? Em ser nítido na minha comunicação. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer uma comunicação que as pessoas consigam entender o que eu estou tentando dizer. Agora, o que elas entendem a partir disso é problema delas, porque aí vai parte da construção delas, se elas gostam ou não do que eu estou falando, se aquilo fere elas ou não, se aquilo é um gatilho para elas ou não, porque às vezes é. E depende do histórico dela, né? É uma construção. Eu não sei quantas vezes ela ouviu aquela palavra e aquilo doeu nela. Mas, infelizmente, é uma palavra que está no português, que eu preciso falar. Né? Então, aquilo pode gerar um gatilho nela. Mas, específico desse episódio que você falou, foi com a enfermagem. Né? Porque eu estava contando quando eu decidi que eu ia ser médico de fato. Porque foi quando uma pessoa praticou racismo comigo dentro de uma UTI. Eu estava lá auxiliando uma intubação, né? Como fisioterapeuta, eu trabalhava muito com a ventilação mecânica, né? Que é muito comum dentro de uma UTI, né? Aliás, é obrigatório dentro de uma UTI ter um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, nutricionista, então uma equipe multidisciplinar. Então ali eu comecei a ter muito contato com outras equipes e comecei a me encantar com vários trabalhos, com várias possibilidades diferentes. E aí eu auxiliando o médico ali na intubação e tal, tava eu de um lado como físio, a enfermeira do outro e o médico na cabeceira do paciente. Teve todo aquele processo lá de intubação, ok e tal. Quando saiu dali, eu fiz o comentário assim, nossa, eu queria intubar também. Comentei com a enfermeira. E essa enfermeira falou, olhou para mim e falou assim, se toca, garoto, isso é coisa para médico. E ela era uma mulher branca. Então, esse comentário não foi um comentário... não foi apenas um comentário sobre a minha capacidade. Sim. Sabe? A gente não foi a paciente que falou? Eu achei que foi tivesse a paciente. foi uma colega enfermeira, que olhou pra mim depois de eu ter feito esse comentário e falou assim, tipo, você não vai conseguir. Você já é fisioterapeuta, tipo, isso aí é coisa pra médico, sabe? Pra médico, tipo, não tá no seu nível. Não é pra e você. aí, beleza, no ano seguinte eu passei em medicina, 6 anos depois eu voltei a dar plantão nesse mesmo hospital E ela tava lá. ela estava na minha equipe. Olha só.
Exatamente. Muito E incrível, aí né? isso gerou um bafafá na época, porque pareceu que eu estava falando contra a enfermagem. Jamais. Eu sou a pessoa que defende a enfermagem. Mas nesse lugar não é sobre... Ela poderia ter sido uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma outra médica que poderia falar isso daí pra mim. Mas não, a profissão Ela dela era é enfermeira. enfermeira. Muito bom. Esse mundo, essa terra plana não gira, né, gente? Capota, né?